Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. O tema da mensagem é o movimento anticristão. Reaja, igreja. Salmo 94, 16, está escrito: quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra aqueles que praticam a iniquidade? Meus amados, existe um movimento anticristão tirano para destruir a influência cristã de nossa sociedade. Este movimento está lutando para que as leis civis governamentais favoreçam o crime, o roubo, a corrupção, o estupro, a sodomia e todo tipo de perversão. O objetivo desse movimento anticristão tirano é fazer com que as leis civis de proteção à família sejam revogadas. Esse movimento quer impor à sociedade novas leis que apoiem práticas anticristãs. Qual é a posição nossa como igreja diante desse movimento anticristão? Romanos capítulo 13, de 1 a 4, diz que as leis civis existem para trazer ordem social. Romanos 13, de 1 a 4, diz que as leis existem, as leis civis existem para que as tendências egoístas e destrutivas do ser humano não causem caos na sociedade. Romanos 13 registra claramente que a legislação deve proteger a sociedade daqueles que usam indevidamente a sua liberdade e a sua autoridade. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, qualquer legislação que prejudique a saúde social e o bem-estar da sociedade deve ser repugnada, rejeitada pela igreja. Não podemos ficar de braços cruzados e permitir que os maus, que aqueles que se opõem, que são inimigos do cristianismo, corrompam à vontade as leis civis. Nós, a igreja, devemos ser obedientes aos princípios de Deus. Por isso, nós temos o chamado e a responsabilidade de nos opor contra todo e qualquer movimento que quer alterar as leis civis, tornando-as indecentes, devassas e pervertidas. Meus amados, nós estamos em grande perigo. Por isso, precisamos tomar a posição de embaixadores do céu. Por quê? Porque órgãos governamentais, instituições governamentais, congressistas, legisladores, autoridades judiciais, escolas e universidades estão metralhando os nossos filhos através de valores não éticos. Não se iluda. Existe sim um movimento anticristão tirano que quer estabelecer o caos moral, que quer extinguir a ética cristã da nossa sociedade. Hoje estamos sendo lentamente e sistematicamente violentados por este movimento anticristão tirano que quer estabelecer o caos moral à semelhança de Sodoma e Gomorra. Existem estímulos sociais e educacionais que encorajam os
meninos a serem meninas e as meninas a serem meninos. Nós, como igreja, temos que orar, temos que interceder e agir, proclamando em alto e bom tom que o sadismo, o masoquismo, o narcisismo, o feminismo, a prática da pornografia, a prática do uso de drogas, a prática do aborto e a sodomia são pecados. Meus amados irmãos e irmãs, precisamos, como igreja, proclamar em alto e bom tom que as condenações dessas práticas estão firmemente escritas na palavra de Deus. Professores e educadores cristãos precisam, em suas salas de aulas, nas escolas e nas universidades, fazer uma distinção moral clara do que é certo e do que é errado, tendo como base a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pastores precisam educar regularmente a membresia da igreja, para que ela possa agir como coluna da verdade em defesa dos padrões éticos e morais contidos na palavra de Deus. O Salmo 94:16 que eu li é uma interrogação, é um questionamento. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra aqueles que praticam a iniquidade? É triste dizer, mas muitas igrejas hoje estão muito ocupadas com as suas conferências, com os seus congressos, com as suas confraternizações disso e daquilo outro, com as suas festas, com seus dias festivos, e estão negligenciando o seu mandato de anunciar aos governos, aos congressistas, aos legisladores, às autoridades judiciais, que o Senhor é soberano, que o Senhor é rei e reina e domina e controla a história e as nossas vidas. Meus amados irmãos, é triste vermos hoje igrejas recuadas. É triste vermos pastores calados diante desse movimento anticristão, tirano, perverso e escandaloso. Precisamos, meus amados irmãos, parar de nos ver sentado no banco da igreja, esperando a hora, aguardando a hora de ir para o céu. É preciso orar, interceder e agir se opondo a tudo o que é mal. Devemos nós, como igreja, nos fazermos oposição através da verdade de Deus contra toda mudança para a maldade. Escutem bem, meus amados irmãos e irmãs. Aqueles que abandonam a lei de Deus e as leis civis dos homens estão louvando os maus. Aqueles que aplaudem os que fazem as leis civis para erradicar a influência cristã de nossa cultura estão corroborando para o caos social, estão fortalecendo a iniquidade. Como igreja, nós não podemos omitir nossa responsabilidade de influenciar esta geração, porque a Bíblia diz que nós somos sal e luz. Quando as autoridades corrompem as leis civis, os pervertidos se sentem mais à vontade, se sentem mais inclinados a cometerem suas iniquidades, suas perversidades. É claro que as leis civis dos homens não transformam o coração como faz o Evangelho.
Evangelho, mas elas ajudam a impedir os maus de destruir a ordem moral da sociedade. Por isso, nós não podemos ficar passivos como igreja. Devemos sim promover a todo custo a justiça civil, que é útil e necessária para a sociedade e para o nosso próximo. O momento que estamos vivendo é bem delicado. Sabe por quê? Porque o movimento anticristão tirano que se encontra no nosso país está contando com a colaboração de autoridades que não possuem os princípios éticos e morais nos seus corações. Esse movimento anticristão tirano está fazendo pressão, está pressionando as autoridades para manipular as leis civis, conforme os seus corações iníquos. Esse movimento anticristão tirano, que existe também no Brasil, tem o mesmo objetivo que o movimento anti-Deus que apareceu na sociedade de Sodoma e Gomorra. Qual era o objetivo desse movimento anti-Deus na sociedade de Sodoma e Gomorra? Era o enfraquecimento moral e a desordem social, que é o mesmo objetivo desse movimento atual, movimento anticristão, tirano, devasso. Meus amados irmãos, é hora da igreja nós orarmos, intercedermos, como quem sente dores no parto, mas é também hora de agirmos contra todo aquele que se levanta contra os valores éticos e morais da palavra de Deus. Que o Senhor esteja com a sua mão poderosa estendida sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério. É o meu desejo nesta hora. Amém. E louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos.